Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre toda a polêmica que agora está em cima do Vinícius Júnior lá na Espanha, que ganhou proporções muito maiores do que a gente poderia imaginar. Tentar explicar o que está acontecendo, né? Que no início, com uma provocação do Coque, jogador do Atlético de Madrid, meio espanhol, e agora está ganhando proporções na imprensa espanhola, né? Principalmente no jornal El Chiringuito, né? Que é um jornal sensacionalista espanhol que hoje já está atacando cada vez mais o Vinícius Júnior depois dessa atuação um pouco apagada que ele teve contra o Atlético de Madrid, acusando que ele está ficando cada vez mais antiprofissional. Isso antes de falar que ele está fazendo macaquices e tudo isso, eu acho que merece um contorno geral. Como isso não é só problemática ao atacar o jogador sem necessidade, como é fazer tempestade em um copo d'água, começou com uma provocação do Coque, agora vira matéria em jornal, em TV, não sei se é aberta ou fechada na Espanha, né? É assim, eu acho que vai até além do próprio racismo, né, que aconteceu e é muito grave um negócio desse, mas também de como eles estão banalizando algo simples no futebol, uma comemoração, porque tudo isso começou porque ele estava sambando depois que marcava um gol, ou quando o companheiro dele marcava o gol. Eu queria entender o que isso tem de mais, né? Diante de tanta provocação que a gente tem no futebol, que nem sempre é errado, né? Às vezes é até legal. Eu me lembro até do Atlético Mineiro, quando a gente teve aquele jogo contra o Cruzeiro, depois o Cruzeiro foi rebaixado para a Série B, o Atlético Mineiro eliminado da Copa do Brasil pro Afogados, que é uma memória que dói para mim, né? Mas a questão é que o Cruzeiro foi de boia na torcida deles lá pro jogo, no Mineirão, em relação, assim, referência aos Afogados que eliminaram o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro sempre com os balões em forma de B, toda vez que o Fábio dava um tiro de meta, o Fala, Zezé, aquilo foi lindo, aquilo foi maravilhoso, foi até melhor que o próprio jogo, que teve uns golaços, mas foi lá aquele jogo de futebol. Então, a gente teve essa provocação. Os torcedores do Atlético alugaram um helicóptero com um B enorme estampado. Isso é ouro, entende? No futebol argentino, a gente teve, quando o River Plate foi rebaixado, não sei se foi a torcida do Racing ou do Boca Juniors, que fizeram um velório do River Plate, entende? Eles compraram o caixão, estamparam com o logo do River Plate, né? É assim, colocaram lá o fantasminha, um drone, né, com um B enorme, cara. Isso é saudável, isso é legal, essa provocação. Quando parte para briga, para ofensas baixas, aí realmente tem que ser criticado. Mas isso aí, eu acho que faz parte do futebol, né? E isso, assim, não deveria ser banalizado. E muito menos uma comemoração simples como sambar, entende? O cara que gosta de samba vai sambar, até dá uma mística, uma identidade à comemoração. E nem acho essa a melhor comemoração que existe. Eu gosto da comemoração do Haaland. A gente tem algumas comemorações como a do Rafinha, né, que ele faz aquilo ali, parece um pouco meio cópia do Dele Alli, né, que o Dele Alli faz, eu não consigo fazer aquele negócio que faz dos dois olhos, entende? Então, assim, a gente tem esse tipo de comemoração, é uma mística legal. Quando a gente tem o LeBron James lá no basquete, colocando farinha na mão, jogando pra cima, aquilo é um espetáculo, né? O Dwayne Wade fazendo barra na cesta, entende? De basquete. É maravilhoso, dá uma mística, algo a mais para os jogadores, né? Eu acho, e você vê que isso é tão poderoso, que os jogos da 2K da NBA têm esses rituais dos jogadores, eu acho isso legal. A questão é que, numa rivalidade, como a gente tem Real Madrid e Atlético de Madrid, tem gente que tenta levar isso pro lado pessoal, nem sempre assim para cumprir as ameaças, mas só para provocar. É o caso do Coque, meia espanhol, que vai lá provocar, falando que se o Vinícius Júnior fizer ali, ia ter uma espécie de retaliação, uma briga, parece até ameaça de guerra, vai ter retaliação se você fizer isso, né? E assim, é um meio espanhol, eu acho que talvez seja por isso que o El Chiringuito comprou a briga deles, né? E o El Chiringuito é o tipo de imprensa que a gente devia desprezar, mas não só por esse caso, mas com toda a sua origem em si, pelo fato de ser extremamente sensacionalista, e de fazer tempestade em um copo d'água, e de, é claro, colocar em pedestal coisas que não deveriam estar lá, né? Em referência nos holofotes, porque isso é tão básico, isso é tão pequeno no mundo do futebol para receber uma atenção dessa e criar polêmica em cima disso. Mas isso é uma coisa que está enraizado dentro da imprensa espanhola. A gente tem a imprensa mais confiável, que tende a ser mais profissional, Diário AS, Jornal Marco, Mundo Deportivo, esses jornais têm todos os seus problemas, mas pelo menos estão tentando cumprir um papel de imprensa, de noticiar o que acontece no mundo esportivo. E a gente tem dois players que são muito conhecidos, né? O Chiringuito é de Madrid, então ele tende a cobrir mais o Real Madrid, o Atlético de Madrid, e a gente tem isso no Barcelona com o Gerardo Romero, né? E a gente tem outros jornalistas que vão muito para essa tendência do Gerardo Romero de ser muito sensacionalista. Muita gente deu crédito a ele porque ele acertou na negociação do Rafinha e do Condé. Vale lembrar que ele já chegou
chegou a cravar Vlahovic, chegou a cravar Haaland, foi que o Barcelona tinha acordo com os dois, né? E a gente viu o vexame que ele passou no último dia da janela, né? De falar que o Barcelona fechou uma contratação bombástica que ninguém espera, a surpresa será dita no último momento da janela, tudo isso pro cara chegar no último momento da janela e falar, não tem negociação, era o Bernardo Silva, mas não chegou a um acordo, né? E teve jornalista que negou que houve qualquer aproximação do Barcelona com o Bernardo Silva no último dia da janela. Então, esse tipo de coisa é banal ao jornalismo, né? E assim, por mais que as pessoas lembrem um pouco disso, as pessoas tenham um olhar um pouco mais imparcial, os fãs do Barcelona vão lembrar isso, vão gostar do Gerard Romero, vão gostar disso, e na imprensa espanhola há uma demanda, né? Pelo menos na Espanha, uma demanda para esse jornal sensacionalista, né? Só que assim, o Gerard Romero, pelo menos, ele tá na Twitch, mas o El Chiringuito tá na TV. Esse é o grande problema. E eles fazem essa tempestade de copo d'água, né? Eles tentam colocar em pedestal coisas que não deviam estar lá. Eu vou focalizando do esporte, é uma coisa assim, patética, né? E eles não comentam só sobre futebol, eles comentam sobre automobilismo e tudo isso, fazem isso em todo tipo de esporte, mas ganhou proporções maiores com o Vinícius Júnior porque eles foram comprar a briga do Coque, né? Resolveram criticar o Vinícius Júnior, aí começou o quê? O cara vai lá, um dos Sormanes mal educados que estão lá, porque o Sormani, ele fala bobagem, mas não é mal educado. Esses daí são mal educados, mal criados, entende? Aí ele vai lá e fala que o Vinícius Júnior tá fazendo muitas macaquices. Que termo, né? Que momento para usar um termo desse, né? Aí ganha, torna contornos mais polêmicos, ganha assim uma proporção muito maior. E a gente tem a vitória do Real Madrid, e a gente tem hoje os caras falando que o Vinícius Júnior é antiprofissional, até onde o comportamento de Vinícius Júnior vai ir. Tem dias que não faz uma autocrítica. Eu não sei se criticaram o comportamento da torcida do Atlético de Madrid, que chamou ele de macaco antes do jogo, né? Se houve uma nota oficial do Atlético de Madrid em relação a isso, o que a La Liga vai fazer em relação... Porque isso é grave, né? No momento que a gente está tendo todos esses debates sobre racismo, né? E muita coisa, às vezes, é exagerada, é problematizada, entende? Sem necessidade. Quando a gente vê um caso de verdade, isso não recebe a repercussão e as críticas e as punições necessárias, entende, né? Ficar alguns jogos sem torcida por causa disso, né? Para punir de verdade um negócio desse. Não, e nem o El Tigrito faz, aí vai lá acusar o Vinícius Júnior de ser antiprofissional, porque comemorou dançando o jogo com o Rodrigo, né? Porque não jogou tão bem. Acontece de não jogar tão bem. Esse centralismo barato, né? Mesmo até do Gerard Romero. Alguém pousou no aeroporto, né? De Barcelona. É um aeroporto, acontece isso, o avião pousa e pessoas saem dele, entende? É o que acontece no aeroporto, né? Aí ficar falando que ele é antiprofissional, entende? Cara, que coisa, né? A gente tem ali um jogador que chegou ao Real Madrid aos 18 anos de idade, um cara que chegou sob muitas críticas, que foi utilizado de maneiras erradas. O Zidane já colocou ele de ala, né? Também, quem mandou se livrar dos bons laterais do time? Quem precisa de Theo Hernandes e Hakimi? Eu vou usar o Vinícius Júnior de ala, né? A gente teve todos esses problemas acontecendo dentro do Real Madrid e o cara, assim, já foi criticado, tanto pela imprensa brasileira como espanhola, muita gente xingando o cara, falando que ele não merece estar no Real Madrid, e ele nunca foi à imprensa criticar, nunca foi às redes sociais desabafar, ele só trabalhou e hoje se tornou um dos melhores atacantes do mundo, muito pela ética profissional que ele tem. Ele é muito profissional, mais profissional, inclusive, que o Neymar, que deu apoio a ele nesse caso, que foi muito legal também. Mas o Neymar, por exemplo, ele dá piti quando alguém critica ele. Quando a gente teve lá aquele pênalti que ele cavou lá, ele foi criticar o Globo Esporte, comentando lá na página do Globo Esporte o pênalti fantasma do Neymar, e foi um pênalti fantasma ridículo. Aí ele foi lá se defender. Quando ele voltou gordo pros amistosos, ele ficou lá dando uma pirraça, assim, que o cara é 8 anos, acho que mais velho que o Vinícius Júnior, como um adulto. O cara tem 30 anos, ele não é mais menino Ney, entende, né? Então, assim, o cara, ele tem esse comportamento meio chiliquento e o Vinícius Júnior não. Então, assim, o Vinícius Júnior vira um antiprofissional. E esse é o grande problema do sensacionalismo. Eles compraram uma narrativa e eu não sei até onde isso vai se levar. Até eles prejudicarem a própria imagem, né? E tentar trazer para a lama o Vinícius Júnior também. Cara, isso para mim é patético e é uma lição sobre a imprensa e o jornalismo. A gente devia fugir muito do sensacionalismo barato e de tentar colocar sobre o pedestal coisas que não deveriam estar. Uma provocação babaca do Coque, né? Não deveria ter levado a proporções tão grandes e a uma história desse tamanho. A gente não sabe onde isso vai parar, aonde o El Chiringuito vai ir, entende? Mas a amostra do que o jornalismo do El Chiringuito é pouco, né? Que jornalista sensacionalista é pouco, entende? Isso já tem até divisões dentro de mesma empresa. A gente tem aqui o jornal com Facicani e Sormani falando de futebol brasileiro, que é ruim, e ao mesmo tempo, no mesmo canal, algumas horas depois, tem o Linha de Passe, que é ótimo, mais profissional, mais focado no esporte, sem se cercar por polêmicas e narrativas. Então, pra mim, assim, a gente tem que elogiar e exaltar cada vez mais quem faz bom jornalismo e tentar jogar fora esse sensacionalismo barato
teatro que eles ficam fazendo. Isso é péssimo e a gente está vendo que isso está levando lá na Espanha, entende? Que o Vinícius Júnior consiga continuar batendo de frente, samba mais mesmo, provoca esses idiotas mesmo. Quanto mais gol marcar, mais samba, né? Aprende até outras danças para provocar mais eles, entende? Isso aí tá patético demais, o que a imprensa espanhola fez. E eu acho absurdo que os caras não conseguem até agora fazer uma meia-culpa e admitir que estão fazendo tempestade em copo d'água. Mas esse é o problema do sensacionalismo, né? Ele não se pauta por moralidade em vários momentos, só se pauta por visualizações, pontos de audiência, e isso acaba levando a uma distorção moral do que a gente pode acompanhar no esporte em si. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.